Oi, meu nome é Mari Teles e eu sou criadora de conteúdos de viagem do blog e Instagram Vida Mochileira. Hoje a gente vai falar sobre hostels. Tudo que você precisa saber sobre esse universo dos hostels, que pra mim é a minha acomodação preferida durante as minhas viagens. Então vamos começar com o básico. O que é um hostel, né? O hostel é o tipo de acomodação que ele é focado na interação social e em preços competitivos. Geralmente os hostels estão em lugares com boa localização e eles também têm uma infraestrutura para permitir que os viajantes eles interajam não só nas áreas comuns, como também nos quartos. Porque o principal atrativo dos hostels é ter quartos compartilhados. Desde quartos mistos, onde homens e mulheres compartilham o mesmo quarto, até quartos femininos, que tem virado quase que um pré-requisito, né, hoje em dia dos hostels, de ter pelo menos um quarto feminino. Além disso também, é muito comum você ver em hostels banheiros compartilhados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas é sim muito comum você encontrar hostels com banheiros compartilhados. E uma outra coisa, talvez um diferencial dos hostels para os hotéis, é a cozinha acessível aos viajantes. Então, como eu falei, o hostel ele propõe, né, essa interação social, tanto nas áreas comuns, quanto também nos quartos e também na cozinha, que é um local onde os viajantes estão livres para cozinhar o que eles quiserem e acabam ali também socializando. Uma dúvida que eu acho que é muito comum é se os hostels são uma acomodação segura, né? E sim, o hostel é uma acomodação segura tanto para homens quanto para mulheres, e você precisa esquecer essa imagem, né, de que o hostel é um ambiente desorganizado, sujo, chechelento e perigoso. Porque existem alguns filmes, né, que retratam os hostels dessa forma, mas essa não é a realidade de 99% dos hostels que existem hoje no mundo. Pelo contrário, são espaços, né, são ambientes muito descolados, são ambientes que realmente estão preocupados com essa interação social das pessoas e sim, estão muito preocupados com a segurança dos seus hóspedes. Por quê? Porque como já existe esse preconceito que hostel é um espaço inseguro, os hostels trabalham muito duro para tirar essa imagem e para não ter nenhuma possibilidade disso reverberar. Então, assim, eles trabalham muito duros com, por exemplo, oferecer lockers, que são armários. Eles têm segurança, então, geralmente a recepção do hostel é 24 horas. Você consegue ver que existe, sim, um preparo, né, da equipe em termos de evidenciar certos comportamentos ali que são estranhos. Então, eles já tentam realmente tirar toda essa carga negativa que as pessoas têm sobre o hostel. Eu sei que as mulheres podem ficar um pouco inseguras, né, de ficar em hostel, porque geralmente quarto compartilhado, misto, mas hoje em dia existem muitos hostels que oferecem a possibilidade de quartos femininos. Então, se você é uma mulher que tem medo de compartilhar quarto com homens, não tem problema nenhum, você pode ficar num quarto só com mulheres, compartilhando banheiro só com mulher, por exemplo. Então, sim, é um ambiente seguro. Eu, quando viajo, só fico em hostel e pra mim é o melhor tipo de acomodação da vida. Eu acho, assim, uma ótima oportunidade para fazer novos amigos, conhecer novas culturas, porque você se depara ali com culturas completamente diferentes da sua. Então, se você só ficar observando, você vai ver que tem uma riqueza no lifestyle do hostel gigantesca. E eu aconselho, assim, você tentar, pelo menos em uma viagem, tentar ficar no hostel e depois você me diz se você não ficou apaixonadíssimo por esse estilo de acomodação. Bom, eu sei que isso é uma dúvida muito grande, que é como que é essa história de quarto compartilhado e banheiro compartilhado. Bom, imagina um quarto grande com várias biliches ou triliches, né? Esse é o quarto compartilhado de um hostel. Então, é um espaço enorme, onde você vai ver aí, sei lá, 6 camas,
e aí viram 12, né, pessoas dormindo naquele quarto. Ou, por exemplo, 5 camas beliches, então você tem 10 pessoas compartilhando aquele quarto. 4 beliches, então você tem 8 pessoas compartilhando aquele quarto. Varia, gente. Tem quarto compartilhado de 4, 6, 8, 12, até 20 pessoas no mesmo quarto compartilhado. Eu já fiquei num quarto compartilhado assim em Londres. E basicamente você tá ali dividindo o quarto com um monte de pessoas. Cada um tem a sua cama, cada um tem ali provavelmente o seu armário, depende do hostel que você tá ficando, mas a maioria dos hostels hoje em dia disponibilizam armários para cada viajante, então cada viajante tem o seu armário. E aí você consegue ter essa experiência ali de, vamos dizer, Big Brother Brasil, vivendo num quarto compartilhado de hostel. Você pode interagir no quarto com as pessoas que estão no quarto. Às vezes vocês não se conversam no quarto, mas conversam na área comum. Enfim, não tem regra. É só um ambiente onde todo mundo dorme junto no mesmo quarto, cada um na sua cama. E às vezes são biliches e às vezes são triliches. Então tem assim a mais baixa, a do meio, e tem uma bem no alto, que eu particularmente não gosto de ficar naquela muito do alto, porque eu sou do tipo de viajante que gosto de ir no banheiro durante a madrugada. Então pra descer 2 lances de escada e depois subir 2 lances de escada, eu não gosto não. Então eu prefiro sempre ficar na cama mais baixinha ali, que é pra eu ter mais mobilidade. Sobre os banheiros compartilhados, basicamente você tem 2 opções de banheiros compartilhados. Uma onde o vaso e o chuveiro ficam no mesmo ambiente, então você vai ter ali, sei lá, 3 vasos, né, com porta, obviamente, e, sei lá, 3 chuveiros, também com porta, e aí você compartilha tanto a parte de banho quanto a parte de necessidades. Mas também existem hostels que oferecem essas 2 partes separadas. Então, onde você só vai encontrar a parte para as necessidades, então só vaso e pia, e depois uma outra parte que é só para chuveiro. Então, como se fosse um vestiário, sabe, com divisórias e portas. Então é onde só tem chuveiro. Então depende do hostel que você tá indo, mas basicamente você compartilha aquele espaço com outros viajantes. Então às vezes você tá tomando banho num chuveiro, no mesmo tempo tem uma outra pessoa tomando banho no chuveiro do lado. Falando então sobre as vantagens de você ficar num hostel. A primeira delas é a economia, né? Você ficar num hostel é muito mais barato do que você ficar num hotel. Então você consegue sim economizar muito na sua viagem só ficando em hostel. Diria que um dos custos mais altos de uma viagem depois do transporte, a acomodação. Então se você consegue baratear a tua viagem na acomodação, você consegue ter mais dinheiro para fazer outras coisas, por exemplo, como passeios ou até comer fora mais vezes. Mas eu acho que a principal vantagem do hostel é o custo-benefício, né? É você ter aí uma economia muito grande. Uma coisa que eu não falei é que os hostels também têm, alguns deles, opções de quartos privados. É claro que os quartos privados vão ser mais caros do que os quartos compartilhados, mas se você está viajando com o seu namorado, por exemplo, e você quer um pouco mais de privacidade, você consegue sim ficar num hostel, num quarto privado. O quarto privado de um hostel é muito mais barato do que um quarto num hotel. Então tem essa possibilidade. Uma outra vantagem do hostel é ter esse espaço, que eu já falei várias vezes, de interação social com outras pessoas. É você estar ali, sei lá, no lobby do hostel e você fazer um amigo assim espontaneamente. É você tá cozinhando, né, na cozinha do hostel, que a maioria tem cozinha, e você fazer amigos, ou você fazer um jantar de diferentes nacionalidades. Enfim, é você conhecer outras pessoas, fazer amigos e aprender um pouco mais sobre culturas diferentes. Como eu já falei, uma outra vantagem do hostel é ter a disponibilidade de cozinha. Então, quando você tem uma cozinha à sua disposição, que você pode usar tanto os objetos, então garfo, faca, você pode usar o prato, você pode usar as panelas, você pode usar tudo que a cozinha oferece, dá uma economia para sua viagem, porque no final das contas você pode comprar as comidas no mercado e cozinhar no hostel. Então, de certa forma, é sim uma vantagem, porque acaba barateando o custo da sua viagem. Em vez de você comer todo dia fora, ou num restaurante, ou comer besteira fora, você pode fazer uma refeição ali no hostel, né? Então tem várias coisas positivas, mas também tem coisas negativas, como tudo na vida, né? Então eu acho que a primeira coisa é falar sobre a bagunça.
Mal ou bem, quando você está compartilhando o quarto com 20 pessoas, você acaba ficando suscetível pra bagunça dessas 20 pessoas, né? Eu viajo com mochilão e muitas vezes o meu mochilão com as roupas, né, com essas questões mais banais, assim, ficam no mochilão. Eu não guardo o mochilão dentro do armário, eu deixo o mochilão ali debaixo da minha cama ou no cantinho do quarto, porque geralmente as roupas que servem você dificilmente vão servir em outra pessoa, ou dificilmente uma pessoa vai querer roubar tuas roupas ali, cheia de CC, né, essas roupas que já estão usadas. Por que alguém faria isso? Mas as coisas de mais valor, por exemplo, câmeras, computador, isso tudo eu coloco sim no armário, pra ter ali, né, obviamente, uma segurança maior. Outra coisa também negativa dos hostels é a questão de que, como você está compartilhando o quarto com muitas pessoas, você está suscetível aos roncos e aos puns. E aí uma outra coisa também que acaba sendo negativa, caso você não goste muito dessa questão de compartilhar banheiros, que algumas pessoas acham ruim, porque você acaba tendo que sempre levar as suas coisas de banheiro, né? Então sabonete, shampoo, condicionador, toalha pro banheiro, e aí você tem que fazer isso tudo no banheiro e depois você vai pro quarto. Por que compartilhar banheiro é ruim? Porque muitas vezes você tá lidando com pessoas que não têm o cuidado de pensar nas outras, né? Então às vezes as pessoas deixam cabelo na parede, às vezes entope o ralo com um monte de cabelo, e isso é ruim pra pessoa que tá vindo em seguida, né? Então você tem que lidar com essas coisas de dividir banheiro compartilhado. Os outros pontos negativos de você ficar no hostel é a questão da limpeza. Então, como tem muita gente no quarto, acaba ficando difícil para as pessoas manterem uma certa, como eu disse, né, organização. Mas também alguns hostels acabam por não limpar os quartos todos os dias. Eu tô falando de alguns hostels, é óbvio que tem outros hostels que têm a limpeza até melhor do que um hotel, mas infelizmente alguns hostels deixam essa parte da limpeza por, né, a desejar, vamos dizer assim. E agora falando como você pode escolher o melhor hostel para sua estadia. Eu uso a plataforma Booking.com, mas existem várias outras plataformas, como por exemplo Hostelworld, que colocam ali várias acomodações juntas e categorizam essas acomodações, tem avaliações. Eu gosto muito do Booking.com. Então o que eu faço quando eu busco, né, o melhor hostel para minha estadia primeiramente eu busco esse hostel na aba anônima. E também limpo os cookies do meu navegador para evitar que tenha alguma distorção no valor daquela hospedagem. Depois o que eu faço é buscar, né, depois que eu coloco lá o nome da cidade que eu tô indo, é buscar pelo filtro de menor preço. Eu sempre foco no menor preço e aí eu vou vendo se o menor preço também tem o melhor custo-benefício. Então eu vejo as avaliações daquele hostel, vejo se ele tem boa limpeza, se ele é bem localizado. E o que eu faço também é pegar o endereço daquele hostel e jogar no Google Maps e ver se ele está perto das principais atrações da cidade. Então eu sempre priorizo preço, localização e as avaliações, né? A limpeza, se o staff foi legal, enfim. E agora, para encerrar esse vídeo, a última dica, né, é o que não pode faltar na sua mala para quando você vai ficar em hostel. Então a primeira dica é tapa-olho e tapa-ouvido. Não fique num hostel sem esses dois itens, que é o tapa-olho e tapa-ouvido, que é pra você, não se estressar com a questão das luzes acesas a altas horas da madrugada, e o tapa-ouvido é pra você realmente evitar ali se estressar com a questão dos roncos, né, e dos barulhos. Outra coisa importante para quando você vai ficar em hostel é ter uma toalha de microfibra, que são aquelas toalhas que secam rápido. Os hostels, eles não oferecem a toalha. A maioria dos hostels não oferece toalha. Então é importante você ter a sua própria toalha. Outra coisa legal também é você ter cadeados. Eu sempre recomendo ter pelo menos 2 cadeados de tamanhos diferentes, porque os armários que eles disponibilizam geralmente não tem cadeado. Então você tem que colocar o seu próprio cadeado. Isso é principalmente para reforçar a questão da segurança. Então cada pessoa usa o seu próprio cadeado porque tem a sua própria chave e você sabe que ninguém mais tem a cópia daquela chave. Então leve 2 cadeados pelo menos, porque às vezes alguns buracos dos armários são muito finos e você não consegue colocar cadeados muito grossos. Ou às vezes
buraco é muito grande, né? E aí cadeados pequenininhos acabam não fechando. Então é legal ter pelo menos 2 tipos. Outra coisa também importante é você ter o kit higiene, né? O kit higiene é importante porque os hostels também não disponibilizam shampoo, condicionador ou sabonete. Você tem que ter isso tudo com você sempre. Outra coisa importante é o chinelo. Como eu disse, algumas pessoas elas não têm cuidado assim de limpeza, não tem uma coisa ali se preocupando com o amiguinho que tá vindo depois. Então, é legal você tomar banho no chuveiro com um chinelo, né? Porque você vai estar ali basicamente dividindo o chão que outras pessoas tomaram banho logo antes de você. Então também tem a questão de que às vezes o ralo tá cheio de cabelo, aí começa a entupir, aí você fica com o pé ali naquela água, então é legal ter um chinelo. Mas basicamente são essas as minhas dicas para quem quer ficar em hostel. Eu tenho um post completo sobre esse universo de hostels. No post tá tudo explicadinho, tintim por tintim. Se ficou mais alguma dúvida sobre o universo de hostels, tá lá no post do vidamochileira.com.br. Mas eu espero que esse vídeo tenha aí deixado você curioso pra ver como é que é ficar num hostel e que você tente ficar num hostel, porque realmente é uma experiência incrível. E eu sou a Mari Teles, criadora de conteúdos de viagem do blog e Instagram Vida Mochileira, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não viu os meus outros vídeos, vem ver porque estão muito legais, cheios de dicas interessantes.